cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo, com os principais fatos políticos da região, num bate-papo descontraído sobre política, regado a um bom café. Apoio Senhor Braga Barbearia, a barbearia do Caruaru Shopping. Bom, tem movimentação no União Brasil, tem mudança e quem vai detalhar pra gente é Mário Flávio. Bom dia, Mário. Bom dia a todos. Olha, Laís, ontem tivemos mais de movimentado e saiu a nova composição do União Brasil aqui em Pernambuco. Totalmente diferente do que o povo esperava, né? Porque o pessoal esperava, né, que nomes que fossem ligados, né, a Miguel Coelho ou Mendonça Filho estivessem na composição. Ou até mesmo os próprios, né, Mendonça ou Miguel. Porque quando foi divulgado, né, que aconteceu a intervenção do União Brasil aqui no estado, todo mundo sabe que essa confusão envolve o ex-presidente Luciano Bivar com o atual presidente nacional, Antônio Rueda, que era advogado e amigo do Luciano Bivar. Houve uma confusão entre eles lá, Rueda assumiu a presidência. E aqui em Pernambuco, o União Brasil, ele tinha um caminho e o pessoal, Miguel Coelho, muito ligado a Rueda, junto com o irmão dele, o deputado federal Fernando Filho, houve um anúncio que ia acontecer essa intervenção no União Brasil. Como quem anunciou foi o Fernando Filho, todo mundo especulou que o Miguel Coelho ia ser o novo presidente do partido, ou então o próprio Fernando Filho. Mendonça Filho, na época, emitiu uma nota e disse, olha, essa história não é bem assim. A composição do União Brasil vai ser formada de uma forma mista e vai deixar entender aí que existem dois caminhos para a União Brasil, pelo menos por enquanto. Isso eu estou falando, sabe, Laís, olhando para a eleição de 26. Sim. Porque é um partido muito... É a cara do Centrão, União Brasil. Tem local que ele é mais aliado à esquerda, tem local que ele é mais aliado à direita. É um partido gigantesco, mas é um partido muito heterogêneo, digamos assim. Não tem uma linha... Uma conformidade, né? Uma uniformidade, né? Como eu disse aqui. Mas aí saem os nomes. Presidente, José Edjackson da Silva. Quem é José Edjackson da Silva? O contador de Antônio Rueda. Ou seja, uma pessoa ligada totalmente a ele. Extrema confiança, Extrema confiança. Os membros da interventora, no caso da União Brasil. Darlene Cristina Queiroz de Paiva. Também Kênia Pereira Rodrigues de Abreu e Enio Siqueira Santos. Quem é Enio Siqueira Santos? O advogado do União Brasil em Brasília. Então, outra pessoa de ter total confiança do Antônio Rueda. E a tesoureira Válbia Vânia de Farias Loura. Ou seja, 5 ilustres desconhecidos para o povo. E uma composição com muita mulher, né? E sem nenhum político. Nenhum político. Todos cargos técnicos, um contador, uma tesoureira. E um advogado. Advogado. E as mulheres que vão fazer parte da são de confiança dele. Então, mostrando que está muito longe ainda de resolver essa história do União Brasil. O que isso reflete, por exemplo, aqui na nossa região. Veja, o Josafá Almeida, que é prefeito lá de São Caetano e que é presidente do CONIAP, na nossa região aqui seria o nome mais expressivo assim, do União Brasil. Porque ele exerce uma liderança e ele exerce a presença do CONIAP. Josafá Almeida já anunciou, ele e todo o bloco dele vão sair do partido, vão para o PRD, que é um partido pequeno, que está se organizando para, quem sabe, virar um partido grande. E essa saída deles se dá por um motivo. Todos eles são bivaristas. Todos eles são ligados ao Luciano Bivar. Nesse balaio, quem provavelmente iria também seria o Rafael Delon. Só que Rafael Delon não pode sair do partido agora, porque ele é suplente de deputado estadual. Aí ele perde, né? Isso. Se ele sai agora do partido, ele perde essa vaga de suplência. Lembrando que, se não acontecer nada diferente do que temos hoje na composição do secretariado de João Campos, Rafael vira deputado a partir de janeiro. Porque o Chaparral foi eleito prefeito na cidade de Surubim. Com isso, a vaga iria para o primeiro suplente, que seria Edson Vieira, que ganhou a vaga, não é, com o deputado que foi indicado lá para a... Antônio Coelho. Não, ganhou a vaga lá do Antônio Coelho, que isso mesmo, de turismo, que era o secretário de turismo, mas só como o Chaparral sai, automaticamente Edson Vieira vira deputado, porque ele é o primeiro suplente. Quem era
na ordem, a segunda suplência. Uma vereadora lá de Petrolina, que eu não lembro o nome dela agora, Maria Helena, né? E só que essa Maria Helena, ela foi eleita vereadora. Então ela não vai deixar o mandato dela, que é um mandato certo de 4 anos, para ir para a Assembleia, para ficar por ali, né? Olha, podendo a qualquer momento Antônio Coelho voltar e ela perder, isso, né? Claro que Miguel Coelho pode fazer um acordo com ela e dizer, olha, é mais importante nesse momento que você esteja na Assembleia, né? E aí você pode passar um ano, mas eu acho que ela não vai topar. Então, ela vai ficar... ela tem que renunciar ao cargo. Tem que renunciar ao cargo, porque o tempo que ela vai passar, a não ser que ela peça uma licença de 120 dias, um exemplo assim, que pode isso na Câmara. Eles dizem, olha, fique 120 dias como deputada, para você ver como é e tal, enfim. Mas, o que eu acho que pode acontecer é o Rafier fazer uma meia-culpa com relação ao Miguel Coelho, pelo posicionamento dele tomado na eleição de 22, né? E ele disse, olha, eu errei ali, naquele momento que ele foi declarar apoio a Marília Reis, né? Eu errei ali e agora você precisa de alguém em Caruaru para lhe apoiar. Vamos fazer um acordo? Eu fico lá apoiando vocês, de fato, e você fica mais um tempo na Assembleia, e aliás, na Secretaria eu fico na Assembleia. É difícil acontecer? Porque o próprio Miguel Coelho, eles podem avaliar que precisando de um nome mais combativo na Assembleia contra o governo de Raquel. Mas se você olhar direitinho, Rafier sendo daqui de Caruaru, ele teria muito mais condições de falar do governo de Raquel, por ser daqui, do que um deputado lá de Petrolina. Isso vai depender, claro, de uma composição, né, que for feita entre eles. E vai pesar muito também o comportamento que ele teve na eleição de 22. Eu conversei recentemente com ele, ele disse que sabe todas essas situações, reconheceu, né, que houve uns equívocos ali na condução dele naquele momento, mas que no entendimento dele, que a política é muito dinâmica e pode acontecer uma movimentação aí de repente para ele, quem sabe, convencer o Miguel Coelho e o próprio Antônio Coelho dessa situação. É difícil, porém não é impossível. E ainda tem que convencer João Campos, né, se ele realmente vai manter Antônio como secretário. Né? Quanto a isso, eu não vejo muito problema, sabe, Laís? Porque, veja, se você coloca uma pessoa de Caruaru para fazer oposição ao governo na Assembleia, é uma coisa interessante. Porque se você olhar lá, Rosa Amorim, ela não tem um mandato que faz uma oposição tão ferrenha. Você não vê Rosa Amorim... E não traz a realidade de Caruaru para lá, né? Tanto o governo. Quase não fala de Caruaru. É um mandato muito ideológico, é um mandato muito voltado para questões mais sociais, que envolvem principalmente o movimento dos trabalhadores rurais sem terra. Já o Anderson Florencio, que assume a partir de janeiro, é um deputado que nasceu aqui na cidade, mas é um deputado que tem uma realidade um pouco distante da gente, né? Embora ele tinha pretensões até para essa eleição agora, mas como ele perdeu a outra, ele vai voltar muito mais focado em mapear o terreno para uma reeleição, né, dele nas bases que ele tinha e que acabaram perdendo, mas que voltam um pouquinho agora como ele retomou o mandato. Então ficaria, teoricamente, Rafier sendo o deputado de Caruaru. Ele vai ter que costurar bastante, ele vai ter que ter uma conversa muito boa. Ele é bom de conversa, né? Sabe conversar com o pessoal. Agora não sei se ele vai conseguir convencer essa turma, né, que ele seria um ativo interessante ali para o União Brasil e depois para a oposição à governadora Raquel. Lembrando que nessas costuras todas vão envolver, Laís, também, né, a questão que envolve a 2026. Claro que é muito cedo para qualquer tipo de especulação. Mas, por exemplo, veja, Rafier já é muito ligado a Josafá. Josafá não vai continuar nesse bloco de que está com, por exemplo, com Luciano Bivar. Então a tendência Bivar pode sair do partido também? Quem? Bivar? Pode, na janela partidária quando abrir deputado, né? Eu acho que ele deve sair. Eu também duvido que ele seja candidato à reeleição também. Porque se você olhar para essa eleição de 22, ele só foi eleito graças a uma figura aqui de Caruaru chamada Dilson Oliveira. Quando Dilson Oliveira vai ser candidato a deputado federal, vai fazer cauda para Bivar, e ali, para mim, foi um erro crasso que ele cometeu. Então ele foi e ele teve 20 e poucos mil votos, e esses votos acabaram ajudando quem? Bivar. Se viram de cauda para Luciano Bivar ser eleito. Em troca, o União Brasil, ele praticamente não ajudou em nada o Dilson Oliveira. Então eu acho que ele também deve procurar outra legenda se ele quiser seguir aí como candidato, porque até agora, né, Laís, a gente tem poucas vantagens, digamos assim, para o Dilson Oliveira nessa história. Acabou perdendo agora a reeleição. A eleição, aliás, um candidato que todo mundo achava que ia ganhar,
mas acabou dando errado essa candidatura dele. Então, União Brasil é um partido muito complicado hoje de se administrar e o pessoal vai ter que ter muito trabalho e pensar muito quem vai ficar nesse partido para depois não estar lá e estar reclamando. Porque é uma legenda, como eu disse, como uma legenda tem muitas tendências, tem muitos caciques mandando, tem muito cacique para pouco índio, aí você fica com insegurança, né, de ir para uma legenda dessa e saber qual é o rumo que ela vai tomar. Por exemplo, se a pessoa for mais raquelzista, digamos assim, ela vai partir desse, o partido de repente pode cair no colo de João Campos. Ou ao contrário, se a pessoa for muito joãozista, for muito fã do governador, do prefeito do Recife, aliás, e quer votar nele para governador, e de repente o partido pode cair no colo de Raquel. Então é uma legenda que hoje ela não dá segurança. E se ficar para a última hora, aí é que é pior ainda, porque quem tem uma linha de pensamento a vida inteira ou durante esses últimos anos, pode se deparar, né, com um nome, um partido que foi para um lado ou para o outro. E isso é muito ruim. É mais difícil fidelizar o eleitor, né, Mário? Justamente, às vezes você tem uma trajetória e de repente quando chega para ser candidato você muda o lado, ou você muda o discurso e aí você acaba perdendo mais do que ganhando. Então, os nomes que vão disputar aí, que estão de olho no União Brasil, precisam ficar atentos, porque é um partido hoje que não tem uma linha. Essa comissão ela terá 180 dias para ser avaliada, né, mas a gente vai acompanhar isso de perto. Laís, ainda falando de política, já dentro do Manhã Cidade, a gente, no primeiro bloco, a gente dá os destaques e tal, e no segundo bloco a gente faz uma entrevista com o presidente do PSB no estado, deputado estadual Sileno Guedes, já está aqui na Rádio Cidade, vai bater um papo com a gente sobre, fazer uma avaliação aí das eleições, também o tamanho que sai o PSB em Caruaru, depois dos Gomes, é um partido que busca identidade, como é que vai ser. Também repercutir a entrevista que o João Campos concedeu ao programa Roda Viva. Enfim, teremos muitos assuntos para tratar aqui com o deputado estadual e presidente do PSB, o Sileno Guedes, já dentro do Manhã Cidade. Muito bem. Então, vamos rodar a vinheta, porque agora é hora de falar de futebol. O cafezinho. Vamos tomar um café logo cedo com